uma satisfação participar desse projeto do Lab Talks. Eu que fui uma das cobaias da Juliana aí no desenvolvimento do DataVis. E por que eu me voluntariei para ser essa cobaia? Porque eu lembro que quando eu tomei posse no MP, lá no longínquo ano de 2014, a gente assumiu a promotoria de justiça, né? Já existia os sistemas informatizados, o controle da promotoria pelo SGP, e a maior dificuldade que eu encontrei foi exatamente na gestão da promotoria, porque no concurso a gente é preparado para a parte jurídica, né? Para o embate dentro do processo, para as argumentações. Agora, a gestão da promotoria, a gente acaba aprendendo no dia a dia, trocando mensagem de WhatsApp com o amigo e analisando o acervo da promotoria. E eu lembro, na época, a gente fazia planilhas do Excel para tentar ver os prazos, para tentar deixar a promotoria em ordem. E naquela época a gente só tinha SGP, né? Aí depois surgiu o SIM, os processos eram todos físicos, aí depois surgiu o SIM, aí depois veio o IPROC, aí depois veio o CEU, aí depois veio o PJE, e a gestão da promotoria virou um caos. Até 2 meses eu estava numa promotoria de cargo único, então eu fazia tudo, e era um caos. Então, por isso que eu me voluntariei para o desenvolvimento dessa ferramenta, e que é extremamente importante, extremamente prática, porque ela começa a aglutinar todas as informações de produção jurídica, de relação de acervo, tudo num lugar só, e nos possibilita ter essa visão geral da promotoria, né? Então, é bastante importante e bastante usual essas ferramentas. Então, feita essa breve introdução, eu vou apresentar o pessoal da apresentação, né? Apresentar o pessoal da apresentação é horrível, né? O pessoal do MP Labs, que vai fazer esse desenvolvimento das ferramentas que estão disponíveis para a gente. A primeira, acho que o pessoal já conhece bem, a Juliana. Ela trabalha lá no MP Labs. Ela é técnica em processamento de dados pelo Instituto Federal de Rio Grande, graduada em administração de empresas pela Universidade Federal de Rio Grande e especialista em marketing de serviços pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialista em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em administração. O nosso segundo debatedor aí é o Marcelo Rondelli Brito. Ele é cientista de dados pelo MP Labs e graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. E o nosso terceiro debatedor é o Rodrigo Almeida Pinto Moraes, técnico em informática do Ministério Público, bacharel em sistemas de informação com pós-graduação em gestão de processos. Feita essa introdução do currículo dos nossos excelentes servidores que desenvolveram essas ferramentas, eles vão passar a apresentar as aplicações que a gente tem disponível aí no DataVis. Ju, está contigo a palavra. Então, bom dia a todos, né? Uma satisfação, nosso último Lab Talks do ano, né? Então, a gente está aqui para trazer, então, a ideia é a gente trazer temas, né, da inovação, da transformação digital, mas também apresentar as nossas ferramentas da casa, né? E como bem falou o doutor Márcio, a doutora Marta também, essa importância de trazer ferramentas, né, para a gestão da promotoria, para que as equipes se apropriem, para os promotores se apropriem, né? Por meio de dados, né, apoiar esse processo que é muitas vezes penoso, né, de gerir todos os expedientes, cuidar prazos, né? E aí a gente vai apresentar hoje, então, 3 aplicações que estão disponíveis ali no DataVis, na seção MP em Números. Lembrando que o DataVis está disponível ali pela página da Inter, tem um banner, né? Eu vou começar agora a compartilhar minha tela para mostrar para vocês, né, as aplicações que a gente vai mostrar. Eu vou apresentar a gestão de expedientes, depois a gente vai passar para o Marcelo, e depois para apresentar a produção jurídica, e para o
Rodrigo apresentar o controle de tarefas e o doutor Márcio vai fazer esse papel de trazer algumas perguntas para a gente, né? E também trazer as perguntas do público para que a gente possa ir respondendo. Uma coisa bem importante, né? Antes de começar, o objetivo aqui a gente não é analisar números do Ministério Público, números da classificação, e sim vocês aprenderem a explorar as aplicações, aprenderem a entender como utilizar e responder as perguntas que vocês querem por meio dessas aplicações. Então, é realmente aprender a usar e a interpretar as informações, tá? Então, eu convido a todos, então, a conhecer um pouquinho. Vou compartilhar minha tela a partir de agora. Bom, lembrando que, assim, quem está em casa tem que estar com a VPN conectada, tá? Então, só para lembrar aqui que na página da Intra, né, tem esse linkzinho aqui para o DataVis, né? Então, por aqui é acessada a ferramenta. Eu vou acessar a partir de uma base de homologação, né? Então, eu já entro aqui para que a ideia, até porque eu falei que a ideia não é tão olhar os números e sim aprender a usar. Então, aqui tem as ferramentas. O DataVis é separado em seções, e essa seção MP em números que traz as estatísticas da promotoria, né, e tem essas aplicações que a gente vai mostrar hoje. Então, eu vou começar pela gestão de expedientes. Qual é o objetivo desta aplicação em si? O objetivo dessa aplicação é trazer informações sobre o acervo, né, da promotoria ou da classificação do promotor, do próprio Ministério Público, ou seja, quais são os expedientes que estão tramitando na instituição no momento, e trazer também informações sobre a movimentação desses expedientes, o que entrou, o que saiu, se a gente está dando conta do que está entrando, né, a vazão, e também saber as principais manifestações que foram feitas no período. Então, são indicadores mais gerais, tá? Então, começando aqui, essa aplicação ela tem duas visões, tá? A primeira visão é Ministério Público, né? Onde é possível ver esses dados do Ministério Público em geral, e a visão classificação, que fica disponível para os promotores, e fica aberto ali nessa visão a classificação titular do promotor, as suas substituições, designações excepcionais, eleitoral, né? Então, aquelas classificações que ele está atuando no período, ou atuou recentemente. Bom, essa primeira tela, então, ela mostra alguns indicadores. O que é o acervo, né? Ou seja, os expedientes, né, que estão em andamento na promotoria. Então, aqui tem um izinho ali em cima, tá? Se vocês marcarem, ele tem uma explicação do que é esse indicador, né? Aqui na questão do acervo tem já uma média de tempo de tramitação. O acervo judicial, ou seja, aquilo que está no momento sendo tratado pelo MP, a gente sabe que no processo eletrônico o processo não vem para cá, nós somos intimados, né? Mas então aquilo que está em tramitação no momento, lembrando que o nosso acervo é sempre D-1, né? A gente está trazendo sempre o acervo do dia anterior. E o acervo extrajudicial, ou seja, tudo que está tramitando de expedientes extrajudiciais no período, e o tempo médio, né? Esses numerozinhos menores, sempre o tempo médio. Nessa tela inicial, então, ele tem um gráfico também de evolução desse acervo ao longo do tempo. A gente percebe que tem evoluído o acervo no SIM. Isso tem a razão do fato de que a gente está trazendo toda a atuação da instituição para o SIM, e isso é ótimo, né? Lembrando que esses dados aqui são os dados da base do SIM, então hoje a gente já está entrando com os dados criminais, logo os dados do segundo grau, e quanto mais a gente tiver as informações no SIM, mais eu tenho o acervo e esse controle aqui pelo DataVis, né? Outro ponto importante para trazer, a gente sabe que ainda tem muito expediente em papel, né? Muita coisa que ainda tramita no SGP, e a gente também vai trazer essa base de dados para cá. Não trouxemos ainda porque ela está em homologação, nós tivemos algumas instabilidades na rede, e ela vai duplicar, basicamente, a quantidade de dados que tem nessa aplicação. Então, a gente achou que a performance poderia cair um pouco, a gente vai testar um pouco mais até disponibilizar, mas a gente acredita que até o recesso já vão estar também todas as informações do SGP aqui, que são importantes também para avaliar dados históricos. Bom, além da evolução do acervo, a gente pode ver, então, também esse acervo por tipo de procedimento, por área, por assunto, pelo tempo de tramitação. O que é interessante olhar aqui? A gente tem filtros aqui em cima, tá? Então,
por exemplo, eu quero saber por ano. Então, eu posso filtrar esses dados, né? Aqui do ano, eu filtrei aqui e eu consigo ver a base que a gente tem a partir de 2019. Não, mas eu quero ver só os dados de 2021. Então, é só clicar aqui, né? E os dados automaticamente eles vão se modificando para os dados que são colocados, tá? Então, aqui a gente está vendo o acervo, lembrando que é sempre o dado do último momento, é quanto tem no momento, mas a gente já tem esse dado aqui, então, mensal de todo do ano de 2021. Tá, mas eu quero ver um procedimento específico, eu quero saber os meus ICs. Bom, eu clico, os gráficos também são interativos, então, além dos filtros aqui em cima, que a gente pode filtrar também, ó, quero dar uma olhadinha só na minha atuação extrajudicial. Então, eu clico aqui, quando eu clico no Vzinho, ele filtra a informação, então, aqui a gente já começa a olhar só a atuação extrajudicial, né? E aqui vem os expedientes do Extra. Aí eu quero saber só os meus ICs. Aí dá para ir direto no gráfico, por exemplo. Eu cliquei ali no gráfico e ele vai filtrar, né, aqui. E vai mostrar só os dados referentes aos ICs. Então, a gente consegue ver o acervo dos ICs, consegue ver o tempo de tramitação. Ah, mas eu queria saber só os ICs que estão tramitando há mais de 3 anos. Aí a gente vem lá naquele gráfico de baixo e dá para filtrar direto no gráfico também. Estou filtrando só os que têm mais de 3 anos, eu consigo saber essa informação. Responde a minha pergunta de quais são os ICs, quantos ICs eu tenho há mais de 3 anos tramitando na instituição e de que áreas eles são, por exemplo. E posso seguir filtrando, tá? Então, dá para fazer vários filtros. Bom, aqui tem uns botões aqui à esquerda, tá? Que é esse desfazer. Ele desfaz o último filtro que foi feito. Então, eu posso clicar aqui, ele vai tirar aquele filtro dos 3 anos. Tem aqui o filtro do lado, que ele refaz o último filtro feito. Então, ele está refeito o filtro. Então, esses botões são usados para ajudar nos filtros. E eu posso desfazer todas as minhas seleções feitas. Quando eu clico aqui, ele limpa tudo e volta para a tela inicial. E essa estrelinha aqui, ele é para salvar as seleções que eu já fiz. Então, por exemplo, eu quero abrir o DataViz e eu quero sempre olhar isso aqui, eu quero olhar os ICs com mais de 3 anos. Então, eu já tenho a minha seleção pronta, eu clico na estrelinha, tá? Eu abri aqui e vou marcar, vou criar um favorito, tá? Que é uma seleção que eu já... É um tipo de consulta que eu gostaria de fazer sempre. Eu vou botar ICs mais de 3 anos, né? E salvo. O que acontece? Essa minha seleção já ficou prontinha aqui, tá? Eu vou fechar e vou desfazer todos os meus filtros, tá? Ele voltou ao normal. Bom, eu posso, quando eu clicar aqui na estrelinha, ele vai vir já minhas consultas prontas. Então, ICs mais de 3 anos, foi essa última que eu criei, 30/11, e ele já filtra automaticamente, faz todos os filtros que eu já tinha feito. Então, isso é legal para quando eu tenho uma informação que eu já sei mais ou menos como eu vou filtrar ela, eu já deixo salvo e não preciso fazer vários filtros. Eu já vou lá e ele filtra automaticamente todos os elementos que eu gostaria de olhar naquele momento, tá? Eu vou dar uma limpadinha aqui na seleção. Bom, então isso aqui é sobre o acervo. Então, dá para ver que tem muitas possibilidades de exploração só desse dado de acervo, né? De ver evolução, ver os expedientes. Tem um botãozinho aqui também, ó, que aqui é acervo de procedimento ou classe, né? A gente separa ou por tipo de procedimento ou por classe lá do SIM. Então, se eu clicar aqui, eu vou olhar esse dado por classe, que é um pouquinho mais detalhado que os tipos de procedimento. Por exemplo, aqui os PAs, dá para ver todos os tipos de PAs, né? Dá para ver os tipos de ações. Então, pode ser útil também olhar por esse meio de consulta. Aqui, área também, dá para ver por área e dá para ver por assunto, né? Então, por exemplo, eu quero ver uma NF e quero ver um assunto específico de uma NF, né? De acordo de não persecução, por exemplo. Eu posso clicar ali em NF e
seletar e fazer a seleção do assunto. Bom, aí na próxima tela a gente vai falar já de movimentação de expedientes, tá? Então é o que entrou, o que saiu e a vazão, né? O que é a vazão? A vazão é a relação entre as saídas e entradas, e ela responde a pergunta assim: bom, estamos dando conta daquilo que estamos sendo demandados, né? A gente está conseguindo dar vazão aos expedientes que estão chegando ou que estamos instaurando, né? E tem algumas informações adicionais ali, como procedimentos novos, o tempo médio de conclusão dos expedientes, né? E o número de procedimentos distintos que foram tratados. Se a gente pensar nos procedimentos judiciais ou procedimentos policiais, eles entram várias vezes na instituição, né? Nós temos várias intimações e temos que fazer manifestações nesses procedimentos. Eu posso aqui também escolher, tem uma telinha aqui que são todos os filtros, né? E aqui, além desses filtros que estão em cima, tem outros que podem ser utilizados, né? Esse da atuação, por exemplo, está aqui. Eu vou escolher, por exemplo, judicial, extrajudicial. E aqui a gente consegue saber, então, tudo que entrou, né, ou foi instaurado no período do extrajudicial. Então, o que entrou, o que saiu, qual foi a vazão. Ao mesmo tempo, eu poderia olhar, não, eu quero olhar só o judicial. Aí eu volto ali na minha atuação, marco o judicial, desmarco e dou um Vzinho, e eu vejo só o que entrou e saiu do judicial, por tipo de procedimento, por área, né, e o tempo médio de conclusão. Outra informação importante, funcionalidade aqui da aplicação, é que aqui tem as seleções que foram feitas. Às vezes é natural, a gente tem que ter bastante cuidado para interpretar as informações, saber que filtros que foram feitos, né? Então, quando a gente está um pouco em dúvida o que a gente filtrou, deixou de filtrar, a gente dá uma olhadinha aqui em seleções. Aqui tem os filtros que foram selecionados e aqui também dá para fazer um xizinho e tirar um filtro. Lembrando que aquele botão ali, ele sempre desfaz o último filtro feito. Aqui a gente vê todos os campos que foram filtrados e pode excluir, eliminar qualquer um deles e deixar outros, mesmo que seja o último, deixar o outro ativo e tirar um filtro qualquer que foi feito no meio da seleção. E aqui também a gente sabe o que eu estou filtrando. Aqui eu filtrei atividade judicial. Então, é importante usar essas ferramentas. Outra coisa que é interessante, às vezes o gráfico, eu estou usando um dispositivo menor, aqui eu estou usando uma tela bem grande, mas às vezes eu estou usando uma tela menor, notebook, e o gráfico não fica tão visível. Então, tem essa funcionalidade de expandir os gráficos. Então, eu posso pegar esse gráfico de evolução de movimentação e expandir ele. Aí ele vai ficar maior e eu vou conseguir ver a informação com maior detalhe, né? Depois é só clicar naquele mesmo botão que ele volta àquela tela normal. Também é possível pegar os dados desse gráfico e exportar para o Excel essas informações para trabalhar de uma outra forma, ou exportar esse gráfico para um PDF, né? Que pode ser útil para alguma informação, para instruir alguma situação. Bom, a terceira aba, a gente tem as manifestações, tá? Bom, as manifestações, então, são todas as manifestações feitas no período, né? Eu vou tirar os filtros aqui, porque eu tenho o filtro da atividade judicial. Então, eu vou tirar para ele poder mostrar todas as manifestações. Então, ele mostra a quantidade de manifestações que foi feitas no período, lembrando que eu posso escolher um período específico, vamos pensar em 2021 aqui, tá? E ali na parte de filtros, né, também tem a possibilidade de filtrar dia, filtrar mês, né? Aqui também aparece o filtragem de mês, eu posso querer ver só um mês específico, né, quais as manifestações que foram feitas. Então, aqui no ano de 2021 foi esse total de manifestações feitas no SIM, a média de manifestações por procedimento, o total de atendimentos que foram feitos em procedimentos. Então, aqui a gente tem duas informações, tá? Atendimentos que foram realizados dentro de procedimentos, né, em PJs, em NFs, e outros atendimentos que foram registrados como atividade não procedimental. O número de ações civis públicas ajuizadas, e aqui uma tabela com todas as outras manifestações que foram feitas.
Ela é uma tabela grande, dá para rolar, ó, aqui embaixo, com o scroll ali do mouse, mas a gente também pode expandir, que fica mais fácil de olhar, né? Então, aqui dá para ver todas as manifestações no período e verificar, olha, eu quero saber quantos despachos foram feitos, ou quantos arquivamentos, ou quantos compromissos de ajustamento de conduta, né, foram aplicados. Então, dá para ver todas essas informações por aqui, separar também por área e por tipo de procedimento. E, ao final, aqui nessa visão do MP, a gente tem um quadro geral de indicadores, né, onde tem todos os indicadores da aplicação num quadro geral por comarca, né, que dá para comparar as comarcas, e também dá para abrir com esse maisinho por promotoria. A gente também pode fazer tem uma funcionalidade aqui que ele diz por onde estamos classificando. Eu posso dizer, não, eu quero ver por promotoria primeiro. Então, a gente joga aqui automaticamente, ele vai trazer as áreas, né, e depois as comarcas, tá? Jogar aqui por comarca. Então, isso é uma informação, por exemplo, se eu quero fazer um comparativo, olhar informações semelhantes de promotorias, eu posso, e posso fazer a seleção específica também. Eu posso ir lá em todos os filtros, selecionar algumas promotorias que eu gostaria de olhar, né? Então, vou fazer esse filtro aqui para vocês que eu acho interessante. Então, aí, ó, por exemplo, eu vou para todos os filtros, tá? E vou ali em promotoria, né? Então, por exemplo, eu posso olhar, não quero olhar toda a instituição, eu quero olhar só uma promotoria em si. Então, a gente vai ali, clica, né? Aqui dá para digitar. Promotoria de São, vou botar aqui São, que deve ter vários, né? Que tem. E eu posso marcar várias, né? Ops. Aqui, tá? Eu vou marcar várias situações aqui, e aí ele vai resumir os dados, aqueles itens, né, que foram selecionados, tá? Então, peguei comarca de Gravataí, de Porto Alegre, tá? Isso aqui, mas eu posso selecionar, então, algumas promotorias em específico. Tá? Vou limpar todos os meus filtros. E aqui eu finalizo, então, a visão do MP. Então, lembrando que essa visão, onde a gente consegue chegar até nível de promotoria, é visível para toda a instituição. Todo mundo que acessar essa aplicação, seja de promotoria, seja da administração, seja servidor, seja membro, consegue acessar. E a visão classificação, que está disponível aos promotores, tá? Existe o caso de alguns promotores que têm servidores para auxiliá-los na gestão, e aí nos solicitam autorização para que o servidor possa acessar essas informações. Não há problema, é só pedir para o MP Labs autorizar e nós damos acesso àqueles servidores que o promotor autorizar. Tá? Bom, aqui na visão classificação, ele tem basicamente as mesmas telas, então eu não vou entrar nos mesmos detalhes. O que tem de diferente? O promotor vai acessar, aqui eu estou acessando uma promotoria, uma classificação específica, tá? Aleatória, mas o promotor vai olhar o seu acervo, ele sabe quantos expedientes, então, ele tem tramitando, qual é a média de tempo de tramitação, qual o seu acervo judicial, extrajudicial, aquele promotor que já fez a interópia do crime já tem todos os seus dados aqui também, tá? E ele vai poder ver também a movimentação, a mesma coisa ali que a gente viu para nível de MP, para a sua classificação e para outras classificações que ele possa estar substituindo ou designado. Então, eu não vou entrar de novo nessas telas, porque a gente já viu. O que tem de diferente aqui? Ele tem essa tela que a gente chama de detalha procedimentos. Então, aqui, nessa visão, a gente consegue chegar em nível de procedimento. Então, a pessoa pode selecionar, eu quero olhar um pouquinho com mais detalhe o meu acervo. 337 procedimentos em acervo, mas eu quero olhar o meu extra. Aí, lembrando que a gente pode clicar direto ali, né, no gráfico, né? E ele vai fazendo a seleção. Então, eu quero ver diretamente o meu do extra e eu quero ver diretamente
Ó, e aí ele mostra uma tabela aqui com todos os meus expedientes do SIM, mostrando o assunto, a descrição, qual foi a entrada, qual é o prazo desse expediente, né, quantos dias de tramitação, conclusão. Então, tem várias informações. E a partir daqui, eu quero ver. E ele vem do expediente, né, que está mais antigo, né? Não, do mais atrasado, se eu não me engano. É o prazo, né? O prazo que passou o prazo, no caso. E aí a gente consegue ver toda essa lista de expedientes. Não, mas eu quero ver os meus ICs. Eu tenho 51 ICs, eu quero dar uma olhadinha nos meus ICs. Então, aqui a gente vai filtrando, vai entrando nesse detalhe, né? E vai filtrando esses procedimentos para poder gerenciá-los, né, com mais detalhe. Ah, não, eu tenho aqui, olha, um IC que está no prazo, tem outro aqui que o prazo está próximo, né, ou que está longe, né, tem uns que estão no prazo, ele sempre busca o que está o prazo mais próximo, né. E aí não, mas eu tenho alguma situação para fazer, tem, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui um procedimento atrasado. Se a pessoa clicar aqui, eu não vou fazer isso agora para a gente não precisar entrar no SIM, mas se clicar aqui, ele vai direto para o SIM, para esse expediente, para poder fazer algum despacho, alguma atuação. Então, partindo lá, né, dessa análise do total de expedientes, né, do acervo, ou do que entrou, do que saiu, a gente consegue chegar lá em nível do expediente para saber o que aconteceu, ou está acontecendo, ou para tomar alguma medida que seja necessária. E ao final aqui a gente tem um quadro geral de indicadores, também como tem na visão MP, só que aqui ele vai mostrar por expediente, então ele vai pegar aquela classificação e vai mostrar por expediente. Tá? Ele está demorando só um pouquinho, eu vou dar uma limpadinha aqui nos filtros e dar um F5. Mas aqui a ideia é a mesma, né? A gente vai ter aquela tabela, só que vai vir por expediente. Tá? Os investigatórios do Extra. Né? Então, ó, por exemplo, aqui ele vai abrir, né, o tempo médio de permanência, de conclusão, e os dados daquele indicador. Eu devo ter algum filtro aqui ainda feito, porque ele ficou zeradinho. Deve ser a classificação que eu escolhi. Tá? Mas ele vai mostrar os indicadores, então, da classificação específica. O que tem mais aqui nessa aplicação? Ele tem um sobre, né? Aqui ele explica como são, qual foi a data de atualização da aplicação, né? A que se refere essa aplicação. Vou fechar aqui. E também tem o glossário dos expedientes. Não sei porque ele está um pouquinho lento, tá, gente? Mas a ideia... Eu dei um F5 aqui, ele já vai abrir com mais calma. Bom, então ele tem um sobre, ele mostra os detalhes, o que é a aplicação, a fonte de dados, o período de dados coletados, a data da última atualização, né? Lembrando que até o final deste ano a gente já vai ter a fonte de dados SIM SGP, e o glossário, onde tem como são calculados cada indicador que tem na aplicação. Isso é padrão para todas, essa forma de visualização é para todas as aplicações. Tá? A gente finalizou, então, a gestão de expedientes. Doutor Márcio, tem alguma pergunta aí para nós? Juliana, naquela aba ali, detalha procedimento, eu consigo fazer aquele filtro por prazo de tramitação para saber, por exemplo, quantos ICs eu tenho na promotoria tramitando há mais de um ano ou quantos eu tenho há mais de 3 anos? E Na verdade, a gente... com a lista qualitativa para saber o número de cada um, para eu dar uma direcionada na minha força de trabalho ali. Sim, eu vou até abrir ali acervo. Na verdade, a gente começa por uma outra tela, tá? Agora, infelizmente, a rede está um pouquinho... Mas vamos indo. Tá, eu vou fechar minha câmera aqui para... Mas assim, ó, como é que dá para responder essa sua pergunta? A gente começa por essa tela, né? Que tem esse acervo por tempo de tramitação. Então, o senhor quer... E aqui tem os ICs, ó. ICs com mais de 3 anos, por exemplo, tá? Certo. Então, tem 17. Eu já marco aqui e faço o filtro.
Aí eu vou lá no detalhe procedimentos, com esses filtros já prontos, né? Estou selecionando o acervo ali, né, que ele pede. E ele já vai abrir só os 17 ICs que eu tenho. Tá? Excelente. Então, ele mostra, então eu quero ver só os meus mais antigos, então parte de lá, selecionei o procedimento que eu quero, o tempo, né? E aí já vem aqui e já seleciona o indicador que é acervo, ele vai mostrar o que eu tenho, né? Quais são os assuntos áreas, e aqui dá para ver um a um quais são esses expedientes que estão há mais tempo tramitando. E se quiser entrar ali, não, mas eu quero olhar com mais detalhe. Ah, um é de parcelamento do solo. Ah, isso aqui eu lembrei que tem alguma coisa para fazer. Já dá para abrir o sim lá e, de repente, fazer algum despacho, né? Alguma medida para impulsionar aquele expediente. Uhum. E eu consigo exportar essa lista? Consegue exportar para o Excel, tá? Então, clicando aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ele exporta para o Excel, tá? Ó, exportar para Excel. Aí ele vai gerar, ó, aqui, ó, já tem um Excelzinho aqui dos expedientes, tá? Pode mandar para alguém, aí pegar isso, mandar por e-mail para alguém, mandar para o servidor, né? Sim. Então dá para fazer e dá para ampliar também aqui, olha, ele tem rolagem, mas também dá para ver só aqui essa tela, ver só os expedientes aqui e poder ver com calma aqui cada expediente e tratar cada expediente. Bom, fechando então essa aplicação, eu vou passar a palavra para o Marcelo, vou deixar de parar meu compartilhamento, né? E vou passar para o Marcelo apresentar a aplicação produção jurídica. Bom, deixa eu dar uma atualizada aqui na aplicação. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. E vou dar continuidade, então, à apresentação, mostrando outro produto de dados que foi desenvolvido pelo MP Labs, que é uma aplicação focada em análise da produção jurídica, né? Então, eu não vou me ater muito às questões de funcionalidades aqui dos objetos, porque a Ju explanou muito bem aí em como utilizar a ferramenta, tá? Eu vou mostrar um pouco dos indicadores, de que informação a gente pode extrair daqui, né? E qual foi as principais melhorias dessa segunda versão que a gente está lançando hoje. Bom, então a forma de acessar a aplicação é a mesma, né? Então tem que entrar lá pela intranet, no DataVis, e aí escolher dentro dos cards a produção jurídica. E aí abre aqui o iframe da aplicação, né? Sempre fica lá em cima a possibilidade de tu navegar para outras aplicações, né, de produtos de dados que a gente desenvolveu. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, tá? A gente tem dois contextos básicos: o minha produção e o produção equipe, tá? Qual é o conceito do minha produção, né? A gente ter visões sobre os dados relativas ao trabalho jurídico desenvolvido pela pessoa que está logada, né? Então, qualquer um na instituição que trabalha para alguma promotoria, né, e faz trabalho dentro do SIM ou do SGP, porque aqui nessa aplicação a gente já está lançando com as duas bases, esse é uma das novidades aí do 2.0, né, é a gente ter as duas, o SGP e o SIM, né. Então, qualquer produção jurídica feita de 2018 para cá, tá, está disponível aqui, né? Então, aqui no gráfico de evolução a gente consegue ver, ó, 2018 até os dias atuais, tá? Então, na visão geral, a visão geral é para demonstrar toda a produção que estou logado aqui nesse momento, fiz, né, nos diferentes sistemas da instituição. Então, a produção jurídica são movimentos, né, manifestações, produções que eu faço nesses sistemas, tá? Depois a gente pode entrar no detalhe e entender quais movimentos é que geram uma produção jurídica, qual é o conceito de produção jurídica. Até no izinho aqui a gente tem uma dica, né? E lá no glossário também. Também traz uma dimensão de dias trabalhados da minha seleção. Então, como eu não fiz seleção nenhuma, ele está pegando o cartão ponto inteiro, né, a quantidade de dias que foi registrado no RH. E aqui ele traz um indicador que é derivado desses dois,
que é a divisão, né, entre a produção jurídica e os dias trabalhados. Então, quanto de produção jurídica, em média, eu fiz no tempo que eu estou selecionando, né? Então, eu posso selecionar aqui um determinado ano, né, que nem a Juliana mostrou. Então, em 2021, a minha média foi, né, vou chamar de média porque é justamente isso, porque eu divido, né, foi de 4,98, tá? Então, aqui nos filtros eu vejo qual é o filtro que eu estou aplicado nesse momento, que nem a Juliana já mostrou, e aqui a gente solta e vê as informações. Aqui, ó, no gráfico, quando tem essa flechinha aqui, a gente pode ver o mesmo dado por dimensões diferentes. Então, eu estou vendo esse gráfico de evolução por ano-mês e eu posso trocar para ano, tá? Para ter uma ideia um pouquinho mais geral da minha evolução a nível de produção jurídica, tá? Aqui a gente tem aberto por tipo de procedimento e aqui por classificação que eu trabalhei, que toda a produção jurídica ela é registrada em uma determinada classificação, seja o servidor, seja o promotor, né? E aí ele traz um resumo mostrando, né, um ranking, né, mostrando a produção jurídica agregada por classificação. E por fim, né, esse último gráfico aqui na visão geral, que é por produção jurídica por tipo de movimento, né? Então aqui são os tipos de movimentos que geram produção jurídica, né? Então eu tenho aqui manifestação promoção, tenho promoção de arquivamento, manifestação parecer, tem uma série de outros movimentos aqui, né, que gera essa produção jurídica, tá? No canto, aqui na parte superior, né, conforme a gente viu na gestão de expedientes, a gente tem os principais filtros da aplicação, né, e aqui a novidade é o sistema, então eu posso filtrar a produção jurídica do SGP e a do SIM, tá? Então eu vou ver números e evoluções diferentes. Nessa próxima visão, que é a visão detalhada, a ideia é trazer a produção por sistema e tipo de movimento, né? Então, eu posso ver isso de forma hierárquica. Então, dentro do SGP, quais foram as produções jurídicas por cada um dos tipos de movimento para cada uma das classificações que eu trabalhei, né? Eu, pessoa que está logada, no caso, eu estou simulando um login do promotor, do Dr. Márcio. Então, aqui eu consigo ver todas as classificações, consigo ver os totalizadores por sistema e por tipo de movimento, né? Então, uma dica também que até a pessoa estava com dificuldade, como não aparece direto, se eu rolar o mouse aqui, ó, eu consigo habilitar a barra de rolagem horizontal, tá? Então, às vezes, é importante fazer essa rolagem aqui para entender se tu tem dados mais para a direita, tá? Só uma dica. E eu também posso mudar aqui a hierarquia da informação que eu estou vendo, né? Eu quero ver primeiro por tipo, opa, deixa eu ver o sistema, por tipo de movimento, né? E posso ver para o sistema. Por que a gente separou assim essa tabela para o sistema? Porque alguns tipos de movimento, eles têm uma nomenclatura diferente entre os dois sistemas, entre o SIM e o SGP. Então, o pessoal da Subges, né, que nos ajudou bastante a desenvolver toda essa aplicação e a validar os dados, né, achou bem importante tu ter essa possibilidade de olhar isso por sistema, né? Às vezes tem o mesmo significado, só que com descrições diferentes. Então, a gente já traz como default essa hierarquia, né? Sistema e depois tipo de movimento. E aí, por fim, né, é possível também ver cada uma dessa produção jurídica que eu realizei, né, por procedimento. E aqui, tá, nessas tabelas aqui de dados, a gente pode ordenar por qualquer um dessas colunas. Então, eu posso, por exemplo, ordenar por tipo de movimento, eu posso ordenar por data, eu posso ordenar por cargo. E também, né, tem uma lupinha ali, eu posso fazer um filtro direto na tabela, né? Então, além de eu poder usar os filtros e os gráficos, na tabela eu posso fazer o filtro também pela lupinha, tá? Uma demorada, deixa eu filtrar um contexto um pouquinho menor de dados, para não ficar tantos, tá? Ó, então eu posso vir aqui, eu quero só ajuizamento de ação, né? Então, ajuizamento de ação do SIM, do SGP,
Então, eu vou colocar aqui os dois, vou tirar esses aqui e vou selecionar, tá? Então, agora eu estou vendo só os ajuizamentos de ações, né? Então, 511, e uma aqui deve ser de um sistema ou de outro. Tá? Aí na grid eu consigo ver de qual sistema, o número do procedimento e algumas outras informações sobre o procedimento, tá? Uma questão legal também que tem aqui nessas grids, que possuem o detalhamento, né, por procedimento, é que a gente tem um link direto para o sistema origem. Então, por exemplo, eu posso aqui no SGP ir direto para o procedimento e dar uma analisada aqui no que foi produzido nesse procedimento, tá? Similarmente, eu posso fazer isso no SIM. Então, eu vou filtrar aqui o SIM, tá? Na grid, só para mostrar procedimentos do SIM. Qual seleção que eu estou fazendo? Estou fazendo sistema SIM e ajuizamento de ação. Então, esse é ajuizamento de ação do SIM aqui. Eu vou clicar e aí ele vai abrir lá no SIM um procedimento, tá? E aí eu posso também aqui em eventos olhar a produção jurídica que foi desenvolvida, tá? Então, a ideia é que seja bem funcional mesmo e que tu parta, né? Normalmente, esses produtos de dados que a gente desenvolve, a gente quer mostrar os números a nível macro, né? Para te chegar no micro. Então, a lógica de navegação de todas essas aplicações é essa. Tu parte sempre da visão mais global, né? Que a gente chama de top-down, né? Então, tu começa a analisar o número de cima e vai chegar no detalhamento, tá? Então, essa aqui é a parte, é o contexto, né, de minha produção. Nesse outro contexto de produção equipe, é que muitas melhorias foram feitas, tá? Então, vamos começar a entender. O que é primeiro a produção equipe? Produção equipe é a produção e, primeiro, esse contexto ele só é visível para promotores, tá? Então, para os servidores, quando abrir essa aplicação lá no DataVis, só vai ter acesso à sua própria produção. Os promotores vão conseguir ver a produção a sua, né? Primeiramente. Então, eu vou me logar aqui. Na visão geral, a tela é muito parecida, se não igual, né? A única coisa é que ele aplica um filtro aqui, tá? Ele aplicou um filtro da classificação default de quem está logado. Então, eu vou só tirar aqui, tá? Para ver que o promotor ele pode olhar a produção inteira do MP, tá? De qualquer equipe do MP. Então, a forma melhor de usar, inclusive, é nessa próxima tela aqui, tá? Onde a gente, ó, até na grid ele pede, né, para fazer alguma seleção de algum contexto, né? Então, vamos selecionar um contexto. A gente pode selecionar ou uma comarca, ou uma promotoria, ou uma classificação, né? Depende daquilo que eu estou interessado em ver, né? Então, por exemplo, o promotor de uma determinada promotoria pode querer ver a comarca, uma vez que ele trabalha para vários cargos ali dentro, né? Dependendo, claro, da comarca. Vamos escolher uma aqui, por exemplo, eu quero olhar toda a produção de Alvorada, é um exemplo, né? Então, ele vai me mostrar o seguinte, a quantidade de colaboradores que dentro do filtro que eu fiz, que por enquanto só foi a comarca, né? Se a gente olhar aqui, realizou algum tipo de produção, né? Quantos dias úteis dessa minha seleção? Então, eu posso, por exemplo, selecionar, fechar aqui a seleção para 2021, 42 colaboradores, dias úteis 226, e aí eu consigo ver por colaborador, né? O cargo, se é membro sim ou não. E aqui é importante, tá? Produção jurídica contexto. O que significa isso? É a produção que foi desenvolvida, que aquela pessoa realizou, tá? Dentro da seleção de contexto, que é comarca, ou promotoria, ou classificação. Então, eu estou interessado só na produção jurídica da comarca de Alvorada. Foi isso que eu solicitei para o sistema, né? Então, ele vai me mostrar aqui na produção jurídica total, que é a coluna B, tá? Aqui ele despreza o filtro que eu fiz, né? Então, eu filtrei Alvorada, eu quero ver toda a produção jurídica daquela pessoa, né? E aí eu faço depois ali um percentual, né? Que é o percentual da produção do contexto. Então, A sobre B. Então, eu quero saber quanto aquela pessoa produziu para aquele contexto que eu estou interessado em ver nesse momento.
Então, por exemplo, aqui essa assessora aqui, ela produziu 100% da produção que ela realizou nos sistemas, nos 2 sistemas, porque eu não fiz nenhuma seleção de sistema, foi nesta comarca, né? O segundo a mesma coisa e assim por diante, né? E aí eu consigo ir rolando, né? E vendo, por exemplo, aqui tem uma outra promotora, né? Que provavelmente trabalhou ali substituindo, né? E a produção jurídica dela é muito maior do que a produção do contexto. Ela trabalhou só 24 processos dentro, ou fez 24 manifestações nesse período que eu estou selecionando, para essa comarca. Ela deve ser de outra comarca, tanto é que ela só trabalhou 2%. Então, a ideia aqui é mostrar quem é da equipe ou quem realiza mais em percentual para aquela classificação ou promotoria, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui para criminal, quero ver só criminal de Alvorada, então eu fecho um pouquinho mais o contexto e aí eu vejo pessoas que trabalharam, né, 68%, 53%, 9% e assim por diante, tá? O quarto indicador aqui seria os dias trabalhados, então cada pessoa tem uma quantidade distinta, né? E aí o indicador de produtividade, né? O que é o indicador de produtividade? É a divisão, né, conforme mostra aqui no título, do total produzido dividido pela quantidade de dias trabalhados. Então, quanto em média eu faço por dia que eu trabalho de produção jurídica, né? Respeitando sempre, né, o filtro que eu estou fazendo. Como aqui, nesse caso, ele despreza o filtro de promotoria, é sobre a produção total, né? Porque, por exemplo, esse estagiário trabalhou só 9%, então eu tenho que entender a produtividade dele no dia independente, né, da comarca ou promotoria ou cargo que ele está trabalhando, tá? Então, essa tela ela traz bastante informação e é bastante útil para fazer essas verificações. Por exemplo, um diretor de promotoria, né, olhar a sua promotoria como um todo, olhando todo mundo que trabalhou, quem estava exclusivo e quem não estava, e etc. Tá? Então, dá para fazer essa quantidade de filtros. Um outro filtro que não apareceu na gestão de expedientes, que também é bem interessante, que tu pode selecionar um período de datas específico, né? Então, eu quero saber quanto foi produzido do dia 10 do 5 até o dia 1 do 11, sei lá. E aí ele faz o filtro, aplica o filtro e ele vai te mostrar todos os números, né? Conforme a gente viu, é possível exportar para o Excel, né? Nesse ícone aqui, ou maximizar a visão, né? Então dá para fazer assim, depois exportar e voltar para a visão default, tá? Tô cheio de filtro aqui, promotor de Alvorada, deixa eu tirar as datas, e agora a gente tem a questão do detalhada, né? Então, vamos ver aqui o detalhado, eu tô com, de novo, só relembrando, Promotoria Criminal de Alvorada 2021. Então aqui eu consigo ver por tipo de movimento e sistema, assim como eu via lá na minha produção, só que aqui é um pouquinho diferente. Em vez de eu abrir por classificação que eu trabalhei, lá fazia sentido ser assim, aqui faz mais sentido olhar por colaborador, né? Então eu estou com uma seleção feita, né? E eu estou querendo ver por colaborador quanto foi produzido em cada um dos tipos de movimento, em cada um dos sistemas, tá? Então é possível. Se quiser mudar aqui também, para mudar a hierarquia, né, da tabela, tu consegue vir exportar, né? E aqui no subtítulo ele sempre mostra o range de datas que eu estou fazendo aquela minha consulta, né? Ok, então vamos para a última visão aqui, que é por procedimento, né? Então, de novo, a gente olha números aqui, a gente pode querer filtrar os NF, os PAs, alguma situação específica. Aqui também na questão temporal, né? E por último, por tipo de movimento. Posso fazer esses filtros também aqui na tabela e também no todos os filtros, que a gente disponibilizou aqui todos os filtros, tá? Então, deixa eu tirar aqui. E aqui a gente pode, assim como na outra visão, clicar e ir direto para o procedimento, tá? Então, a gente consegue chegar nesse nível de detalhe aqui, olhando a produção jurídica.
Tá? Então, aqui na aba sobre, a gente tem informações gerais ali de quando foi atualizada a última vez, ó, o range de período que eu tenho aqui, tá? E ele só vai crescer porque a gente vai aumentando, né, à medida, porque a rotina roda automaticamente. Então, uma coisa importante também do gestão de expedientes é que a gente tem dados em D-1, né? Então, o dia de hoje a gente tem dados até ontem, fechamento do dia, né? E assim por diante. Amanhã a gente vai ter o dado fechado. Então, a gente tem essa é a ideia, né, dessas ferramentas de dados, a gente ter o dado mais atualizado possível. É claro que não dá para fazer por hora, porque são bastante transformações e questões que a gente tem que processar, mas com D-1, que já é bem interessante, a gente consegue olhar as informações, tá? De produção jurídica, tanto do SIM como do SGP. E no glossário aqui a gente tem os tipos de movimentos que são escopo, né, do que a gente considera movimento jurídico dentro da atividade da movimentação processual, e aqui o conceito de cada um dos indicadores, tá? Então, acho que deu para dar um resumo. Eu sei que eu fui meio rápido, eu sei que o tempo era curto. Não sei se o Dr. Márcio quer fazer alguma pergunta aí sobre a ferramenta. Só para pontuar, Marcelo, na visão geral, aparecem todas as peças elaboradas pela equipe, correto? Qual visão geral? A visão geral da minha produção. Da minha Da produção. minha produção, na verdade, não é da equipe, é a minha produção mesmo. Eu digo minha produção é a pessoa que está logada, né, na Independente de ferramenta, quem né? elaborou a minuta, finalizou, tudo que tiver feito nas classificações que eu passei vão ser contabilizados. Isso. Tanto é que aqui, ó, em 2021, aparece aqui, ó, por classificação, né? Então, cada uma das classificações, se eu solto o ano até para ver no geral, ó, tem uma produção jurídica que eu escolhi por ano, e aqui a gente consegue ver todas as classificações que dentro do período selecionado, e claro, respeitando os outros filtros, a gente consegue ver, né? Agregado por tipo. Tá. E aí na aplicação por equipe, né, produção por equipe, aí tá quem elaborou determinada minuta nas classificações que eu passei ou que eu selecionei. Lá está aberto para o promotor olhar, digamos assim, qualquer produção de qualquer servidor, né, e de qualquer classificação também, tá? Certo. Essa que é a dinâmica aqui. Quando tu abre aqui, ele já filtra, tá? A classificação default de quem está logado, do promotor que está logado no caso, né? Porém, né, é possível filtrar um outro contexto, né? Está aberto para que ele filtre outro contexto, principalmente, tá? A gente viu essa demanda porque o que acontece? Muitos promotores, eles precisam verificar, né, a produção, quando a gente fala de equipe, é da comarca inteira, né, não só da sua classificação. Então, a gente abriu essa possibilidade e muitos, né, até eu acho que é o caso do senhor que se removeu recentemente, o senhor, de repente, quer olhar um período anterior, uma classificação anterior que o senhor trabalhou, né? Então, se a gente restringisse só que o senhor é titular agora, né, tu só teria aquele contexto novo que o senhor está se inserindo e perderia o histórico, né? Então, a gente achou bastante importante a possibilidade do promotor conseguir olhar diferentes comarcas e promotorias, inclusive classificações, né? Tá, excelente. A colega Ximena tem uma pergunta aqui. Por favor. Depois de alterar o período, o intervalo, tem que clicar em algum lugar para aplicar esse filtro. Olha, eu via de regra dou um tab, tá? Mas vamos tentar aqui, vamos fazer aqui, ó, filtrei Bagé, tá? Só vou trocar o mês aqui para ficar rápido, né? 01. E vou clicar fora, tá? Só vou clicar fora. Vamos ver se ele aplica. Ó. Foi excelente a pergunta. Eu via de regra já fazia porque eu sei que ele funciona só com um enter ou um tab, né? Então, aqui, ó, ele aplicou. Deixa eu ver aqui. Acho que ele perdeu a comunicação com o back. Deixa eu
02. Ó, agora ele fez o filtro de data aqui. Ó. Excelente. Aí ele aplica. Quando tem, assim, às vezes pode ser que a aplicação demore um pouco, porque ele tem que comunicar com a parte de trás, a gente tem essa questão de rede. O importante é sempre olhar aqui em seleções, né? E aqui no título, inclusive, ele troca, né? Para ver se foi de fato aplicado aquele filtro. Esse objeto, ele é um objeto que às vezes ele tem esse problema de comunicação, mas assim, se tu preenche as datas e dá um tab, ele normalmente aplica, né? Ele aplicou aqui. Mas a gente já viu casos em que ele demora um pouco e a gente fica um pouco paciente e acha que não funcionou. Uhum. A Sofia fez a pergunta mais ou menos no mesmo sentido que eu. Pelo que eu entendi, na produção por equipe, sempre contabiliza para quem elaborou a minuta. Perfeito. É bom frisar esse tópico aí, né? É quem elabora a minuta. Exatamente. No fim, porque no sistema a gente sabe que tem como o promotor é que realiza, né, o movimento sempre, né? Mas quem elabora, a pessoa que elabora a minuta, ela fica num outro registro. Então a gente trouxe para cá, foi importante essa questão da Sofia, inclusive foi ela que frisou isso na época que a gente estava desenvolvendo, que seria importante quem elaborou, é a pessoa que elaborou a minuta, é ela que contabiliza o movimento jurídico para ela. Acho que quem dá início à elaboração da minuta ali, faz o movimento no SIM ou no SGP lá de anexar a peça ou de iniciar a peça, né? Isso. É o elaborador da minuta que fica a contabilidade. Quando tu olha por cargo, aí já entra no cargo em que ela está trabalhando, né? Aí já sai da questão da pessoalidade e vai para o cargo, né? Mas quando tu quer olhar por pessoa, né? Aí sim, é exatamente isso. Tá. Tem mais algumas perguntas em relação a essa Vamos questão lá. de produção. Se a gente puder responder, né? O pessoal está dizendo que está fazendo os filtros ali e não estão aparecendo exatamente os números estão baixos. A gente teria que olhar algum caso específico. Eu vou, dessa tela que teria um... Desculpa até eu me interromper, mas na verdade essa pergunta é porque são trabalhos administrativos. Aí nessa a gente vai ver na aplicação que o Rodrigo vai apresentar. Aí eu acho que a gente já poderia passar para o Rodrigo, né? Tá. A base de dados, então, aqui é gabinete, né? É produção jurídica, né? Não Sim. pega a produção administrativa. Sim. Tá bem, então vamos passar para o Rodrigo, então. Tchau, obrigado. Valeu. Já é possível visualizar, doutor? Sim. Acho Então, que o Rodrigo, por questão de banda, acho que vai ficar sem a câmera ligada, né? Isso. Eu até coloquei aqui, mas não... A banda parece que não permitiu. Tá bem. Então, só para lembrar, né, já foi falado em inúmeros Lab Talks, mas aqui na intranet, então, aqui a gente acessa o nosso portal de dados, o DataVis, então, através desse banner que tem aqui na intranet. E dentro do DataVis a gente tem o card, né, MP em números, então essa aplicação que eu vou falar, o controle das tarefas, é acessível por esse card, MP em números. Então, o que é o controle de tarefas? Dentro do sistema SIM do MP, nós temos a execução de tarefas, né? Todos os fluxos que são realizados dentro do sistema acabam gerando essas tarefas. E então esse controle de tarefas é com base nesses dados. Então a gente tem basicamente duas opções aqui dentro dessa aplicação. A gente pode ver as tarefas pendentes e as tarefas concluídas. Quando a gente loga como servidor, a gente consegue ver as tarefas pendentes e concluídas que a gente realizou, né? Que aquele login realizou. Quando a gente loga como membro, a gente consegue ver as tarefas pendentes e concluídas atribuídos à classificação selecionada.
Então, geralmente, quando a gente loga, vem uma classificação aqui filtrada. Essa classificação, a gente consegue ver todas essas tarefas pendentes e concluídas, atribuídas a essa classificação. Então, logo que a gente abre essa aplicação, já vem as tarefas pendentes abertas e a gente já tem várias informações com relação a essas tarefas. Então, aqui a gente já começa com um totalizador, né? Total de tarefas pendentes e o tempo médio que essas tarefas pendentes estão em aberto. Depois a gente tem uma distribuição dessas tarefas, né? Com aquela questão a grupo de trabalho, se ela está vinculada a uma secretaria, a um cartório ou gabinete. Aí a gente tem a evolução, né, com o passar do tempo, assim, como é que foi a foto como é que as pendências foram evoluindo, né? Se a gente está mantendo o volume, se cresceu o volume de pendências. Aí depois a gente pode ver essas pendências por tipo de procedimento, né? E, além disso, a gente tem um outro gráfico, né, que ele tem muitas informações, que são as pendentes por situação. Aqui esse gráfico ele trabalha com raias, então a primeira raia aqui a gente está falando se a tarefa é distribuída ou não, porque uma tarefa a gente pode atribuir a um colaborador, né? Então a gente tem essa primeira raia aqui que divide as tarefas pendentes por se estão distribuídas ou não. Aí já dá o total, né? Depois a gente tem uma segunda raia, que é se ela tem agendamento, se a gente colocou algum tipo de prazo nessa tarefa. Então, as que têm prazo e as que não foram colocado nenhum prazo. E depois a gente categoriza. Então, por exemplo, a tarefa ela pode ter vindo aqui pode ter sido distribuída ou não, e ela pode ter um agendamento ou não. Então, por exemplo, eu vou selecionar as que não foram agendadas, as que não têm prazo. Então, aqui ele abriu, deixa eu maximizar de novo. Então, aqui eu selecionei essas que não têm prazo. Então, dessas que não têm prazo, temos 8, né, nesse exemplo aqui, não distribuídas, 10 distribuídas. Deixa ele maximizar aqui. Demorando um pouquinho. Bom, aí dentro desse fluxo, né, a gente consegue ver dessas sem agendamento qual é o tempo que ela já está ali, né, aguardando. Então, por exemplo, nós temos adicionados a mais de 30 dias, até 30 dias, adicionados até 7 dias, que a gente consegue ver melhor. E adicionadas a mais de 30 dias. Então, com base nesse gráfico aqui, a gente já consegue ter uma visão geral das tarefas pendentes. E depois, esse último gráfico à direita aqui, vou maximizar ele, a gente consegue ver as tarefas pendentes por tipo de tarefa, né, pelo nome da tarefa, ou se a gente vier aqui, a gente consegue trocar essa dimensão que eu estou mostrando, né, para, por exemplo, se ela já está distribuída, eu já consigo ver para quem essa tarefa pendente foi alocada, né. Então, aqui a gente já consegue ver o nome das pessoas relacionadas a essa tarefa pendente. Aí, por exemplo, eu gostaria de fazer algum tipo de filtro aqui, né, que a gente já conversou, que a gente consegue ver o que está sendo filtrado. Então, por exemplo, eu estou com o filtro das que não têm agendamento, né, das tarefas pendentes que não estão agendadas. Mas eu quero ver o detalhe, eu quero ver quais são essas tarefas, quais são esses procedimentos vinculados a essas tarefas. Aí a gente tem essa visão aqui detalhada. Então, essa visão detalhada aqui, a gente tem alguns objetos de gráfico aqui em cima para dar uma totalizada, né, para totalizar essa informação. E logo abaixo, a gente tem uma tabela, né, que exibe esse detalhamento.
Então, cada linha dessa tabela aqui é uma tarefa, né? Que no caso aqui são as pendentes sem agendamentos, ela não tem prazo, né? Não foi dado algum prazo para essa tarefa. Então, aqui a gente está vendo essas 18 que eu selecionei lá no início. Então, cada linha aqui é uma tarefa. Do mesmo jeito das outras aplicações, eu consigo ver qual é o procedimento, né, do SIM que originou essa tarefa, que ela está vinculada através desse link. E aqui eu já tenho algumas informações vinculadas a essa tarefa. E também uma questão aqui, se o procedimento tem algum prazo, a gente coloca essa coluna aqui para mostrar o prazo do procedimento. Então, pode ser usada para fazer ordenação aqui dessa tabela, né? Ordenar por essa data para, por exemplo, trabalhar nos procedimentos que estão vencendo logo, né? Então, basicamente, é bem simples a parte de pendências, né? E depois, outra parte dessa aplicação são as tarefas concluídas. Então, das tarefas concluídas, deixa eu tirar aqui o meu filtro, né? Sem agendamento. Então, as tarefas concluídas, né? Então, são todas as tarefas que já foram concluídas, né, no período que eu estou selecionando, né? Posso não selecionar nada. Vou ter todas as tarefas concluídas que estão vinculadas a alguma classificação. E aqui a gente já tem alguns totalizadores, o total de tarefas concluídas, quantas dessas tarefas têm agendamento ou não, né? Foram concluídas sem agendamento ou com agendamento. Aí, na direita desse indicador, a gente tem o tempo médio, né, das tarefas, quanto tempo em média leva para se concluir uma tarefa desde que ela é criada. E também com as tarefas agendadas, quantas foram concluídas após esse agendamento que foi dado para aquela tarefa. Só para a gente ter uma comparação, né? Então, a gente também tem um gráfico de evolução aqui, né? Que a gente consegue mudar, ver as tarefas concluídas por ano, ou por mês, ou por dia, né? Aqui, no meu caso, eu estou com um mês e um ano como filtro, né? Também temos um gráfico para ver as tarefas concluídas por tipo de procedimento, segue basicamente a mesma estrutura das tarefas pendentes, né? As concluídas por tipo de tarefa, né? Qual é a tarefa que mais se executou aqui na minha seleção, que é a Intimarce. E as tarefas concluídas por colaborador, né? Então, aqui a gente consegue ver a execução de tarefas, né? Quem executou as tarefas e o número total ali. A mesma coisa também, se eu tiver alguma dúvida, eu quiser ir por exemplo, eu quero ver todas as tarefas vinculadas a redigir petição. Eu posso filtrar essa tarefa aqui no gráfico, né? Redigir petição. Esperar um pouquinho que está um pouco lento aqui para mim. Então, agora que eu filtrei, ele vai carregar os gráficos, e aí eu posso, são 332, aí eu posso ir, se eu quiser, no detalhamento dessas tarefas concluídas, né? Então, a redigir petição, aqui, com esse filtro, eu consigo obter todas as tarefas de redigir petição concluídas com base nos filtros que eu fiz, né? Nesse ano e nesse mês, por exemplo, que eu estou filtrando. Se eu tiver dúvida, lembrando, né, que filtros eu estou aplicando, a gente tem aqui todos os filtros e aí tem a abinha aqui, seleções. Então, em novembro de 2021, é o caso, meu filtro aqui, né? E aí, dentro ainda das concluídas, eu posso ainda ter uma visão por colaborador. Então, aqui vai manter o filtro que eu já estava utilizando, né? Então, em novembro de 2021, as tarefas de redigir petição, né? Eu consigo ver, por exemplo,
quem foi que concluiu. Vamos esperar carregar aqui. Então, aqui tem, se eu não tivesse filtrado essa tarefa, né, redigir petição, aqui apareceriam todos os tipos de tarefa, e à direita aqui, quem executou essas tarefas, no período que eu estou filtrando, né? Aí a gente consegue ver melhor. Então, por exemplo, se eu for aqui e excluir o tipo de tarefa, né, para pegar todas, aqui eu consigo ver todas as tarefas que foi vinculada à classificação de primeiro promotor civil de Alvorada no ano de 2021, no mês de novembro. Todas essas tarefas concluídas nesse período eu vou conseguir ver aqui, e como eu estou no por colaborador, eu vou verificar também pelas colunas a quantidade de tarefas por colaborador. Esperar carregar um pouquinho. Então, aqui são muitas tarefas, né? 3.598 aqui no total, né? Nessa seleção que eu fiz. E aqui à esquerda a gente consegue ter todas as tarefas executadas. E na direita, as pessoas que executaram. Mas, seguindo então o nosso padrão aqui, né? Essa aplicação também tem uma aba sobre, que dá umas informações dessa aplicação, né? E as informações com relação à última carga dela, né? Quando é que ela foi carregada. E também temos o glossário, que ajuda a ter mais informações sobre os indicadores que a gente está mostrando nos painéis. Eu acho que basicamente era isso, doutor. Se a gente tiver alguma questão. Não poderia deixar de fazer uma pergunta para você também. Ali nas tarefas pendentes, eu vi ali que tem as expiradas e não expiradas. Esse prazo é aquele estabelecido tanto pelo IPROC lá, que vem em automático, quanto aquele que a gente estabelece quando faz a delegação para alguém executar essa tarefa. Isso, eu só tenho dúvida com relação a essa integração com o IPROC, tá? Mas é exatamente aquele prazo quando a gente atribui a tarefa é que a gente faz o cálculo, com base naquele prazo. Então, se expirou é porque o prazo dado, a tarefa passou do prazo dado, né? A gente pode fazer até um filtro aqui, né, nas expiradas, pegar essa 71 do meu caso aqui, e vamos ao detalhe delas. Inclusive, quando está expirados, né, a gente marca em vermelho as que ultrapassaram a data de agendamento, que a gente chama, né, ou as que estão com aberta, mesmo sem agendamento, que já estão mais de 100 dias em aberto, a gente marca em vermelhinho aqui nessa coluna também, para ajudar. Eu pergunto, por exemplo, nos processos judiciais que podem incorrer em preclusão, perda de prazo, de recurso, etc. A gente tem como fazer esse filtro? Se ele preenche, né, se há essa integração no preenchimento quando se gera a tarefa, sim, por aqui a gente consegue ver. Tá. A princípio, Rodrigo, ele gera, assim, o prazo ele importado do EPROC, tá? Eu queria até colocar, assim, sobre essa aplicação, né? Ela tem um detalhe diferente, assim, porque ela é uma aplicação que nos ajuda a trabalhar, porque, assim, as outras aplicações, elas nos olham o que aconteceu, né? E essa controle de tarefas, especialmente as tarefas pendentes, ajuda o promotor a planejar o seu trabalho, né? Então, porque o que acontece? Os expedientes têm várias tarefas para serem executadas, e às vezes o expediente pode atrasar por causa de uma tarefa que ou ficou no cartório, ou alguma coisa que não foi realizada, uma minuta que não foi elaborada. Então, quando a gente olha aquelas tarefas pendentes, a ideia é dar esse patamar ali, esse cenário para o promotor, para que ele possa planejar a sua atuação. Então, ele vai olhar, puxa, eu tenho isso aqui de tarefas pendentes. O
que eu vou fazer? De quais expedientes são essas tarefas, né? Inclusive, ela tem uma atualização mais recente, assim, enquanto todas as outras aplicações é D-1, aqui a gente faz, né, Rodrigo, são 3 atualizações diárias, né? A gente baixa a carga. A gente carrega as pendentes de 4 em 4 horas. 4 em 4 horas. Então, a cada 4 horas, então ela já é planejada para fazer na primeira hora da manhã, então quando a pessoa chega, já poder olhar o que tem de pendência no trabalho e pode partir dela, né? Dali para o sim. Depois a gente dá uma outra carga no horário do meio-dia, para o início da tarde também já está atualizado, porque ela tem uma outra dinâmica. Então, ela foi programada para ter uma atualização mais constante e para que ele possa realmente retratar o que tem de pendente, o próprio servidor saber o que ele tem de tarefa pendente. Claro, às vezes, por exemplo, a gente percebe que tem muitas tarefas que não estão atribuídas, que ela só vai atribuída no momento de fazer. Talvez isso mude até um pouco o fluxo de trabalho na promotoria, já pensar assim antecipadamente, olha, já vou distribuir essas tarefas para serem executadas na semana e acompanhar. Mas é importante porque eu acho que o promotor consegue ter uma visão, então, mais micro da coisa, de como estão sendo trabalhados expedientes dentro do SIM e pelas equipes de trabalho. Tem uma pergunta aqui da Patrícia. As tarefas concluídas com agendamento, o que significa o número à direita? É a soma de todos os dias em que a tarefa ficou aguardando ou a soma de todas as tarefas por dia? Não, é o número de tarefas que foram executadas após o agendamento. Então, no caso ali, teve 759 tarefas que foram feitas, foram realizadas após. Essa ideia é para ter controle de prazo. Por que tem tanta tarefa que está sendo executada depois de ela ser expirada, né? Qual é o motivo disso? Então, ela responde basicamente isso. Exatamente. Pessoal, eu espero que tenha sido bom, esclarecedor. Eu sei que podem ter restado muitas dúvidas, né? A gente, para respeitar, a gente já vai se encaminhando para o final, né? Essa sessão ela fica gravada para que vocês possam retomar. E nós aqui, assim, essa ideia também de ter o Lab Talks é ter esse canal de comunicação com vocês. A gente trabalhou, né, com o Dr. Márcio, né, desde o início do projeto, a gente começou fazendo entrevistas para saber o que pegava na promotoria, o que era importante. Depois a gente viu o que era viável, o que a gente tinha condições de oferecer em termos de dados, né? E essa aplicação, vocês viram que ela é viva desde o lançamento dela, que foi em junho, a gente já fez várias melhorias e vamos continuar fazendo, agora com a ideia que tenha toda a carga do SGP ali dentro. E a gente também tem feito, para quem tiver interesse, tour com os promotores, com as equipes, a gente agenda, né? Vem o pessoal da equipe, vem sempre um desenvolvedor, porque a gente acha importante que os desenvolvedores contatem e conversem com os usuários, né? Entendam as suas necessidades. E a cada interação, né, eu lembro que a doutora Ximena estava aqui, a gente fez, né, com a doutora Ximena, interação específica, e ela está aqui hoje também querendo aprender mais. A gente fez com a doutora Giane, fez com outros promotores, né, esses tours, e com as equipes também, para que vocês realmente explorem, usem e tragam também sugestões de melhoria, tá? Nós estamos abertos para que essa aplicação seja cada vez mais útil, mais aderente às necessidades de vocês e que vocês possam aproveitá-la ao máximo, né? Então, nós do Lab agradecemos a audiência de vocês, né? Ano que vem a gente está pretendendo voltar com o Lab Talks, talvez com um formato ainda mais interativo, né? Então, agradecer e ficar realmente nós à disposição para fazer outros contatos. Eu vou botar aqui ali na página do Lab Talks tem os nossos telefones, tem também o nosso e-mail, tem um Fale Conosco ali também no DataVis, que vocês possam também mandar dúvidas e agendar. E agradecer ao Dr. Márcio pelas perguntas, né? Se o senhor tiver uma colocação final para fazer, ou mais alguma pergunta para ser feita, ficamos à disposição. Não, só tenho a agradecer a possibilidade de participar do desenvolvimento disso aí, dando meus pitacos, trazendo um pouco da realidade da promotoria do dia a dia para a gente poder focar o desenvolvimento dessa ferramenta no que a gente precisa para gerir a promotoria.
E, assim, eu falo que é extremamente importante a utilização dessa ferramenta, porque te ajuda muito a dar essa visão geral e até você ter uma noção do que cada um dos colaboradores está fazendo, né? No começo, a gente acaba apanhando um pouquinho nos filtros e tudo mais, mas depois de 3, 4 usadas ali, vira uma coisa prática, é bastante interativo. Eu aconselho a todos a acessarem, fuçarem, fazerem os filtros, olharem os números, até para a gente ter uma noção de quanto a gente trabalha. Às vezes a gente chega às 9 horas da manhã na promotoria, chega em casa às 6 horas da tarde, aí continua despachando à noite e não tem uma noção do quantas peças e quantos expedientes a gente movimenta aí no nosso dia a dia. E é bastante interessante a gente ter essa noção, essa quantificação em números. Então, aconselho a todos a utilizarem bastante a ferramenta. E parabéns para os desenvolvedores. Marcelo, Rodrigo, mais alguma coisa, questão a comentar? Eu queria falar que a gente o MP Labs está de portas abertas aí para quem quiser navegar, conforme tu já falou, né, Ju? Quem tirar dúvidas, né, em relação ao uso, a gente está sempre querendo aprimorar, né? Tem questões que, claro, pelo volume de trabalho a gente tem que priorizar e colocar no nosso roadmap, né? Mas estamos aí para sempre apoiar todos os promotores e servidores que precisarem. Eu só queria agradecer a oportunidade e lembrar que a aplicação de tarefa também, né, quando a pessoa servidor só pegar o que ela usa, mas se nos forem comunicar, se vierem um comunicado para o MP Labs, a gente consegue, tem muitos servidores que apoiam promotores, promotor tira, né, de ver todas as tarefas da colaboração para aquele específico. Deu uma travada, tá, Rodrigo? Mas assim, o que o Rodrigo quis dizer ali é que a aplicação ali de tarefas, assim como a produção, o servidor ele consegue olhar as suas e não consegue olhar das classificações, e a gente sabe que tem muitos servidores que apoiam os promotores de justiça na gestão, nesse planejamento, e aí é só pedir para nós, né, mandar o nome do servidor e as autorizações, e a gente autoriza a olhar tudo, né? Mas aí, nesse caso, tem que ter autorização do promotor de justiça. Na questão das tarefas, hoje não dá para ver toda a instituição, porque é um volume imenso, e não é pela questão que a gente não quer que veja, é pela questão de volume de dados e performance da aplicação. Então, assim, isso ela nesse caso é um pouquinho mais complexo, né? A gente trazer tudo, porque tem milhões de tarefas, mas a gente vai identificar uma forma técnica que possa também trazer, porque o nosso princípio é esse princípio de transparência. Eu acho que quanto mais os dados estão disponíveis a todos, mais todos aprendem, né? Essa ideia de alfabetização de dados, de utilizar dados no dia a dia, e quanto maior transparência, melhor. Então, o que não está hoje ainda disponível é por questões técnicas que ainda não foram possíveis, né? Porque a aplicação tem que ter um mínimo de performance, né? Não adianta, às vezes, ela ter tudo e não ser lenta demais, mas aos poucos, à medida que a gente vai solucionando as questões técnicas, a gente vai distribuindo cada vez mais um volume maior de dados com todos os sistemas para que vocês possam ter uma visão sempre abrangente do que está acontecendo. Tá, então, né, acho que agradecer então a todos, né, um bom final de 2021 a todos, nos vemos e estamos à disposição. Doutor Marcos, se quiser dar a palavra final. Só agradecer a participação de todos e vamos para o encerramento do ano aí na reta final de 2021. Bom Natal, bom Ano Novo para todo mundo. Tá certo. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutor Márcio. Até logo.